Olá, amantes de japonês, estão prontos para mais uma aula de kanji que é uma belezura? O kanji de hoje tem muito a ver com isso. Fica comigo depois da vinheta que nós vamos aprender tudo sobre um kanji, que é uma flor. Vinhetando! Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, com ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bem, para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Felipe Kawakami, eu sou professor de japonês e dou aulas online. Estamos conseguindo, a muito custo, manter os 3 vídeos por semana aqui nesse canal, de modo que a primeira coisa que eu peço para você é que dê uma maratonada aí nos vídeos, dê uma olhada, tem muita coisa aqui que você aprende no japonês, só de ver os vídeos aqui, ó, aí na faixa, na faixa, na faixa, na faixa, correto? Então vamos lá, hoje nós vamos ter uma aula de kanji. Como vocês já estão acostumados aqui, eu costumo caprichar um pouquinho, fazendo slide, algumas animações, alguns desenhos, algumas frases, e você sai daqui sabendo o kanji, um kanji por aula, tá certo? Vamos lá então, partir para o nosso slidezinho aqui, ó. Eu consigo aparecer? Consigo, eu apareço aqui só para você comparar com esse cidadão aqui. Ele é muito mais bonito que eu, mas isso não importa, porque nós vamos ver esse kanji aqui. Vamos desenhar aqui na tela, cadê? Aqui, esse kanji aqui é o kanji que tem este significado, flor. Ele é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá então, limpando essa bagunça. E nós temos aqui o kanji hana, ou flor. E nós temos uma animaçãozinha que mostra a ordem dos traços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traços tem esse kanji. Tá? Essa daqui é a maneira como é ensinado na escola japonesa, como que eles fazem a ordem dos traços, certo? Quem consegue fazer nessa ordem consegue ter uma letra mais bonita, mais legível para eles, né? Para nós, vareia mesmo, tá certo? Como nós já estamos acostumados, quem sabe a leitura do kanji tem duas leituras. O kanji tem duas leituras. A primeira delas é a leitura on, ou a leitura de origem chinesa, que no caso deste kanji aqui é ka. E a leitura kun, que é a leitura japonesa, que no caso desse kanji aqui de flor é hana. Correto? Então nós só temos essas duas leituras. Existem kanjis que têm mais leituras. Essa daqui, esse kanji de flor, apenas essas duas. Temos algumas palavras, vamos puxar a lista de palavras aqui que nós vamos ver. Opa, vamos demais, vamos voltar um pouquinho aqui. Palavras que nós temos com esse kanji: hana, flor, leitura kun. Hanataba, buquê de flores, leitura kun. Hanabi, fogos de artifício, muito bonito lá no Japão, leitura kun. Kabin, vaso de flores, leitura on. Kafunsho, alergia a pólen, tem muito lá no Japão, leitura on. E Hanami, visualização das flores de cerejeira. Quando nós estivermos falando um pouquinho mais sobre esse kanji, eu explico mais sobre o que é o Hanami, o que é o Hanami. Faz muito parte da cultura japonesa, correto? Então, nessa página aqui nós temos as duas leituras desse kanji, a leitura on e a leitura kun, que no caso é ka e hana, e algumas palavrinhas básicas que nós vamos ver nas frases daqui para diante. Correto? Muito bom, vamos limpar essa bagunça e prosseguir. Agora sim, nós vamos para a primeira palavra, que é hana, flor. Primeira frase. Niwa ni kirei na hana ga arimasu. Mais uma vez. Niwa ni kirei na hana ga arimasu. Nós temos aqui algumas palavrinhas. Desconsiderando todas as partículas. Niwa, jardim. Kirei, bonito. Hana, flor. Arimasu, verbo ter. Ok? Então nós temos aqui a frase que no jardim, por causa que a partícula me indica o local. Kire é bonito e é um adjetivo na forma na, por isso nós temos essa partícula na para ligar com o substantivo hana, que é flor. Flor bonita é kirei na hana. Arimasu.
é o verbo ter, e aqui a partícula H está para indicar que esse cidadão aqui é o sujeito da frase, ou seja, a flor que é o sujeito. Então nós temos essa frase aqui. Há flores bonitas no jardim. Certo? Há flores bonitas no jardim. Mais um. Exemplo aqui. Haha no hi ni hana o agemasu. Haha no hi ni hana o agemasu. Haha. Desconsiderando todas as partículas de novo. Haha, mãe. Ki não é uma partícula, significa dia. Hana, flor. Agemasu, dar, o verbo dar. Então, haha, mãe. No dia. Temos a partícula no que faz uma relação entre esses dois substantivos. Dia das mães. Hana, flor. Agemasu, eu dou o quê? Eu dou a flor. Então, essa partícula o indica que Hana aqui não é o sujeito, mas é o objeto do verbo. Eu dou o quê? Eu dou a flor. Então, aí é identificado por essa partícula aqui, partícula o. Correto? Então, aqui nós temos a seguinte frase. No dia das mães, eu dou flores. Ou eu dou flores no dia das mães. Aqui nós temos uma... Olha só que bonitinho, que bonitinho, né? Dando uma flor no dia das mães. Estou meio encacifado com este enquadramento aqui. Eu vou ver se eu consigo. E acho que sim. Enquadrar ele melhorzinho. Opa. Acho que ficou bom. Acho que ficou bom sim. Não, acho que não ficou. Isso, agora sim. Agora ficou bem enquadradinho. Vamos travar isso aqui e vamos continuar limpando essa bagunça. Próxima palavra da lista, qual seria? Hanataba, buquê de flores. Primeira frase. Kanojo ni hanataba o presento shimashita. Mais uma vez. Kanojo ni hanataba o presento shimashita. Kanojo significa ela, ou dependendo do contexto, como é o caso aqui, namorada. Kanojo ni para namorada, direção da ação, tá? Partícula ni. Hanataba, buquê de flores. Por exemplo, vem do inglês, por isso que é escrito em katakana, tá? Como que se diz assim? O espanto geral da nação, por exemplo, significa presente mesmo. E shimashita é o verbo fazer no passado polido. Então eu fiz, ou eu dei um presente. O que eu dei de presente? Um buquê de flores. Para quem? Para minha namorada. Então essa é a tradução da frase aqui. Eu presenteei minha namorada com um buquê de flores. Próxima frase. Kono hanataba wa totemo ii nioi ga shimasu. Kono hanataba wa totemo ii nioi ga shimasu. Nós temos aqui a kono hanataba, que significa este buquê de flores. Totemo, muito, advérbio de intensidade. E bom, nioi, cheiro. Essa expressão gasuru ou gashimasu é usado depois de algumas palavras, como cheiro, gosto, sentimento. Então, quando este cheiro está no ar, o sentimento está no ar, está acontecendo, o japonês usa essa expressão, gasuru. Tá? Gasuru significa que tem um cheiro, tem um gosto, tem uma cor, tem um sentimento. E essa palavra aqui que vem antes é muito importante. São limitadas as palavras que tem aqui. Vem antes desse gasuru. E este buquê de flores tem um cheiro muito bom. É a tradução. E nós vemos aqui um casal de namorados, ele muito nerd, ela muito bonita, mas o amor é lindo. Sim, que acontece na vida real. Ou será que não? Vamos limpar isso daqui e ir para o próximo. Olha só, não gosto quando aparece isso daqui. Some, com o tempo some. Hanabi, fogos de artifício. Hanabi. Quantos e quantos Hanabi? Deixa eu até aparecer aqui. Quantos e quantos Hanabis eu não fui no Japão, hein? Todo verão tinha em vários lugares, era realmente muito bom. Eu tô atrapalhando aqui, né? Tô atrapalhando aqui, vamos. Tô atrapalhando aqui. Vou ficar aqui mesmo. Bom, tinha bastante.
E faz parte da cultura japonesa. Realmente faz parte da cultura japonesa. Aqui nós temos alguma coisa parecida com Hanabi, fogo de artifício. Não, só que não, tá? Vamos então para as frases. Deixa eu sair daqui. Primeira frase. Natsu ni tomodachi to hanabi o mitai desu. Natsu ni tomodachi to hanabi o mitai desu. Natsu é verão. Natsu ni no verão. Tomodachi, amigo. Tomodachi to, com os amigos. Essa partícula to tem o significado, o sentido de com, neste caso, tá? Pode significar com ou e nas aplicações mais simples, nos casos mais simples. Nesse caso, com os amigos. Hanabi, fogo de artifício. Mitai é o verbo miro, tá? Que significa ver ou assistir, conjugado na forma tai. Todos os verbos que são conjugados na forma tai, que tem tai no final do verbo, significa que eu quero realizar a ação do verbo. No caso aqui, quero ver. Ou seja, quero ver fogos de artifício com os amigos no verão. Essa é a tradução da frase. Vamos puxar lá aqui. Eu quero ver os fogos de artifício com os meus amigos no verão. Mais uma frase. Kino no hanabi wa hontou ni kirei deshita. Mais uma vez. Kino no hanabi wa hontou ni kirei deshita. Kino, ontem. Hanabi, fogos de artifício. São dois substantivos. Dois. No meio deles temos a partícula no que alia, conjuga elas duas. Ou seja, o fogos de artifícios de ontem. Ontoni, expressão que significa realmente, de verdade, kirei, bonito. Desta, coloca toda essa frase aqui, uma afirmação feita no passado. Afirmação de uma coisa que aconteceu no passado. Portanto, a tradução disso daqui é que os fogos de artifícios de ontem estavam realmente bonitos. Ou foram realmente bonitos. E aqui nós temos um casal de namorado, o Nerd e a Linda. Gostou? Nerd e a Linda se deliciando com os fogos de artifício. Bom, apreciando os fogos de artifício. Limpando essa bagunça, vamos para a próxima palavra. Próxima palavra. Essa palavra aqui, kabin, vaso de flores, vaso de flores. Vamos então para a primeira frase. Teburu no e ni kabin o oite kudasai. Mais uma vez. Teburu no e ni kabin o oite kudasai. Teburu significa mesa, vem do inglês, né? De table, tá? Só que a versão japonesa, eles falam assim, ó, teburu. O e em cima, então teburu no e em cima da mesa, como é lugar que alguma coisa está, a partícula é ni. Kabin, vaso de flores, ou partícula que indica que kabin é o objeto do verbo, no caso aqui o verbo é oite, que vem do verbo oko, que significa colocar. Kudasai, por favor. Então, por favor, coloque o vaso de flores em cima da mesa. Essa é a tradução da nossa frase, que está aqui. Mais uma frase aqui embaixo. Kono hana o ano kabi ni iremashou. De novo. Kono hana wa, ou melhor dizendo, kono hana o ano kabi ni iremashou. Kono hana significa esta flor, tá? Esse daqui é o pronome demonstrativo este ou esta. Ana, flor. Ano, aquele. Kabin, vaso de flores. Ni, partícula da direção. Iremashou, aqui nós temos o verbo ireiro, que significa colocar, introduzir. E sempre que o verbo termina nessa terminação aqui, ó, tem essa conjugação macho, ela passa a ideia de duas coisas. Ou convidar alguém para fazer alguma coisa junto com você, ou colocar a sua intenção, o que você quer fazer. Tá certo? No caso aqui, é a segunda situação. Ele quer colocar, ele tem a intenção de colocar, ou ele vai colocar aquelas flores, ou esta flor, naquele vaso. Correto? Então aqui é a tradução aqui embaixo, vamos puxar.
vamos colocar esta flor naquele vaso, tá? Então, ele quer colocar e ao mesmo tempo está convidando, tá? Então, esse iremashou, todos os verbos que terminam com machou têm esse sentido. Vamos fazer alguma coisa, indicando tanto um convite, como também a intenção de realizar algo à própria pessoa. Aqui nós vemos a Linda, a nossa namorada Linda, colocando a flor aqui dentro desse vasinho, né? Ela tem 3 vasinhos e só cabem nesse vaso, né? Não sei se as flores estão gostando muito, não. Ok? Próxima palavra. Vamos limpar essa bagunça aqui e vamos para o próximo slide. Nós temos aqui qual? Cafuncho. Cafuncho. Alergia a pólen. Detalhe de pronúncia, tá? F-U. Né? Ele é pronunciado diferente, não é fu. Ele está na família do R forte, né? Ha, ri, hu, he, hu. Ele não é nem um ru com 2 R's, tá? Um ru forte, nem um fu. Ele está no meio termo, tá? Entre hu e fu. Não, hu e fu. Hu, hu. Cafuncho. Cafuncho. Tá bom? Essa é a alergia a pólen. Tem muito lá no Japão, tá? Lá no Japão, em determinadas épocas do ano, no começo da primavera, quando está entrando o outono também, no meu caso, era na primavera. Espirrava direto. Por quê? Certas árvores ou certas plantas, elas jogam pólen no ar por causa do vento também, né? Venta, leva os pólens para vários lugares, você respira aquilo e fica com uma alergia que você fica espirrando, fica com coceira nos olhos, fica com o nariz escorrendo. É horrível, horrível. Aí tem uma doença, tá? Cafuncho é o nome dessa doença. Primeira frase. Haru wa cafuncho de taihen desu. Haru wa cafuncho de taihen desu. Então, haru, primavera. Então, ela é o tópico, eu quero dizer, sobre a primavera. Cafuncho é o nome da doença, alergia de pólen. De, partícula que indica que por causa disso, esse é o motivo. Taihen é difícil, trabalhoso, né, complicado. Então, na primavera é difícil por causa da alergia ao pólen. Por causa da alergia ao pólen é complicado. Isso na primavera, tá certo? Mais uma aqui, ó. Watashi wa kafunsho no kusuri o nomimasu. Mais uma vez. Watashi wa kafunsho no kusuri o nomimasu. Watashi significa eu. Kafunsho é a doença, alergia a pólen. Kusuri, remédio. Nomimasu, beber. Ou seja, eu bebo remédio para cafuncho, ou remédio de cafuncho, de alergia a pólen. Ok? Tomo remédio para alergia a pólen. E aqui nós vemos a nossa personagem deste slide espirrando. Por causa do quê? Por causa da alergia ao pólen. Vamos lá, limpando essa bagunça e partindo para a próxima palavra. Hanami. Visualização das flores de cerejeira, tá? Deixa eu aparecer aqui. Isso faz parte da cultura do Japão, tá? Hanami, durante 2 semanas do ano, quando na primavera, acontece de que as árvores de cerejeira, elas ficam com as flores de cerejeira todas rosinhas, bonitas, ela fica manca, ela fica todas florescidas e fica muito bonito. Então tem vários parques lá no Japão, e numa mesma época eles ficam todos cor-de-rosa, muito bonito. O que o japonês faz? Ele pega e vai comer nesses parques, ele compra uma marmita, que eles lá chamam de bentô, eles fazem um piquenique e vão comer debaixo dessas árvores. Eles só podem fazer isso durante um período bem curto, umas 2 semanas por ano no máximo. Existe um final de semana específico que o florescimento está no pico, que eles chamam de mankai. Então, quando o japonês quer ir para um parque e apreciar as flores de cerejeira nesse estado de florição, as flores estão no topo
a beleza delas, estão todas abertas, tá, todas florescidas, isso é hanami, hanami, tá? Esse ato de ir ver as flores, visualizar as flores de cerejeira, tá? Uma vez explicado isso, vamos ao nosso exemplo aqui. Shumatsu koen e hanami ni ikemasen ka? Mais uma, opa, deixei demais aqui, né? Shumatsu koen e hanami ni ikemasen ka? Shumatsu significa final de semana. Koen, parque. Hanami é a visualização das flores de cerejeira. Ikimasen é não ir, né? Porque ikimasu é verbo ir e aqui está na negativa, não ir. E aqui nós temos a partícula da pergunta, ele está fazendo uma pergunta. De modo que essa pergunta é a seguinte: não gostaria de ir, eu não quero ir no parque ver as flores de cerejeiras no final de semana? É uma pergunta, né? Então agora sim nós podemos puxar a tradução. Tal irmos ver as flores de cerejeira no parque no final de semana, tá? Mas aqui, como está no negativo, o verbo é não gostaria de ir, não quer ir. Bom? Mais uma. Aqui, ó. Opa. Devagar no mouse. Hanami no toki, o bento tabemashita. Hanami no toki, o bento tabemashita. Hanami, visualização das flores de cerejeira. No toki. Esse no toki aqui significa tempo, tá? Mas aqui nessa frase, quando, pode ser trocado por quando, né? Quando fui ver as flores de cerejeira, o bento, marmita, tabemashita, comi no passado. Então, quando fomos ver as flores de cerejeira, comi uma marmita, tá? Aqui nós estamos vendo o nosso casal de namorados, que é o personagem desta aula, fazendo um piquenique. Essas daqui são as flores de cerejeira bonita, tá? Tem vários e vários parques que ficam com várias árvores assim. Tem umas que tem até um caminho assim, árvores de cerejeira de um lado, do outro, e você passa num corredor assim, a coisa mais linda de verdade, tá certo? Vamos limpar essa bagunça aqui e vamos fazer uma breve mesmo recapitulação. Aqui nós temos as palavras que nós aprendemos, tá? Hana, flor. Hanataba, buquê de flores. Hanabi, fogos de artifício. Rabin, vaso de flores. Kafunsho, alergia a pólen. E Hanami, visualização das flores de cerejeira. Otsukare-sama desta. Otsukare-sama desta, certo? Deixa eu voltar aqui. Este foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos como se escreve, como se lê o kanji de flor. Nós vimos as duas leituras, a leitura on e a leitura com, e algumas palavrinhas, na verdade 6 palavrinhas, né? Ó, dá para me escrever aqui se eu quiser. 6 palavrinhas com kanji ana, tá certo? Se escreve assim, tá? Não está muito bonito, não estou muito acostumado a escrever com essa mesa digitalizadora, mas essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembrando mais uma vez, quer aprender japonês de graça na faixa? Dá uma maratonada nos vídeos aí. Tem muita coisa que você pode aprender a respeito do japonês, tá certo? Estamos aqui junto, fazendo esse conteúdo 3 vezes por semana. Aqui, tá vendo? O cachorro me mordeu. O meu próprio cachorro me mordeu, olha só. Ele estava aqui, né? Ele estava. Mas ele é bonzinho, o shoyu me mordeu. Tá? Então, estamos aqui 3 vezes por semana trazendo conteúdos de graça para você. Deixa o like aí, dá uma maratonada, dá uma visualizada nos outros vídeos, porque aqui você aprende japonês de verdade. Sugestão de tema, sugestão qualquer uma, comentários, fique à vontade, tamo junto, até mais, mata né? Vamos navegar? Vamos navegar não, vamos vinhetar.